É necessário emitir nota fiscal ou recibo na psicologia clínica? Esse vídeo eu vou te explicar a diferença entre recibo e nota fiscal e algumas habilidades importantes que a gente precisa saber e que a gente sempre fica com dúvida, né, Psi? Então, se você se interessa por esse tema, fica comigo até o final. Meu nome é Marcela Mastra, eu sou head do Psi do Futuro Edu, sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre esse tema mais ligado aí à contabilidade, às nossas finanças e até mesmo um pouco dessa parte burocrática da clínica, que é super importante pra gente. Então, a gente sabe que para ser um bom psicólogo, um psicólogo completo, né, um profissional da saúde, a gente precisa entender além das técnicas, além do nosso repertório ali da nossa área. Então a gente precisa entender, para além da psicologia clínica, da nossa prática clínica, de técnicas, a gente tem que ter competências que tangem ali o empreendedorismo, né? Como somos profissionais autônomos, profissionais liberais, tem uma série de coisas que a gente precisa desenvolver ao longo do tempo, né, na nossa carreira, que a gente definitivamente não aprende na faculdade. Eu sei que essa é uma das frases que você mais escuta a gente falando aqui no Psi do Futuro, mas antes de você chorar, vem comigo e vamos dar as mãos aqui para a gente aprender junto o que a gente precisa saber, então, de fato, para sermos um psicólogo de sucesso, uma boa profissional na nossa profissão, tá bom? Então, algumas explicações básicas para a gente começar, né? Emissão de nota fiscal, recibo, papeladas, né? Então, até mesmo, enfim, coisas que tangem ali a parte de contabilidade, impostos, contas a pagar, contas a receber, enfim, essa separação de o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Isso tudo eu sei que dá muito pano pra manga. Então, se eu já fui falando algumas coisas que já foi ficando, Marcela, isso daí é avançado demais pra mim, já fiquei confusa ali logo no começo. Então, não se preocupa, tá bom? A gente pode gravar mais conteúdos específicos para cada uma dessas temáticas, mas isso é só para você entender um pouco que nós, enquanto profissionais, enquanto psicólogos, a gente precisa entender sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios, sobre gestão da nossa clínica, sobre um pouco de contabilidade ou até mesmo quando procurar um contador para nos ajudar. Então, tudo isso é muita coisa mesmo. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos, nós temos na plataforma do Psi do Futuro Hub temáticas específicas sobre contabilidade, sobre empreendedorismo, sobre as nossas finanças. Então você pode, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar lá e ver essas aulas, essas séries mais aprofundadas nesses temas. Então, vamos falar agora, sem mais delongas, sobre o que é o recibo, para a gente começar. Tá bom? Então você pode atuar como pessoa física tendo ali uma renda limite anual de 28.500 e uns números quebrados que a gente vai deixar aqui para você ver. Então, se você ainda não atingiu esse limite de renda anual, né, se você faz algo inferior a isso, você ainda pode atender como pessoa física. Então, você como pessoa física precisa dar ali um comprovante, basicamente, para a pessoa que consumiu o seu serviço, que seria ali o paciente na terapia, alegando que, de fato, esse serviço foi prestado. Então, nada mais é do que um documento simples com as suas informações, o seu nome, o seu CRP, né, o seu registro de classe e os dados desse paciente. Então, o nome, o CPF e o que foi esse serviço prestado, então sessões de psicoterapia, né? Então é basicamente esse comprovante de que esse serviço de fato aconteceu e você foi remunerado por isso, e ele pagou X por isso. Então esse valor da sessão ele também tem que estar descrito nesse recibo, tá? Nesse comprovante. E por que isso importa? Isso é importante porque isso traz mais profissionalidade para você enquanto profissional, porque você está ali comprovando que esse serviço ele foi prestado, e isso é bom também para o paciente porque ele pode muitas vezes abater isso no imposto de renda dele ali na hora de declarar o imposto no ano. Então, os serviços da área da saúde, eles geralmente são dedutíveis desse abatimento ali para o imposto de renda. Então, é super importante que você tenha esse comprovante tanto para o seu próprio registro, para a sua própria organização, porque se o seu paciente ele está alegando ali que fez tais consultas com você de tal valor tantas vezes no ano e coloca depois no imposto de renda para ele receber esse abatimento, é importante que você tenha esse registro também
Porque se a Receita Federal ela vir até você, ela pode te escolher ali para você comprovar que esse registro foi feito, que esse recibo foi emitido. Então, isso é para você até ter um controle pessoal e até com o seu paciente para ele poder pedir esse abatimento. Então, lembrando aqui os dados básicos que você tem que ter nesse recibo. O seu nome completo, o seu registro de classe, né? Então o seu número de CRP, o valor da sessão, o serviço prestado, ou seja, o serviço de psicoterapia, o nome completo do paciente e o CPF. Então, basicamente é isso. Você pode fazer no Word mesmo, ou até mesmo se você quiser fazer uma coisa mais elaborada no Canva, a gente vai deixar aqui a fotinho para que você veja um exemplo. Agora, se você já tem a sua empresa, se você já não atende mais como pessoa física, você atende como pessoa jurídica, ou seja, você tem um CNPJ aberto. Aí você não emite apenas o recibo, você emite uma nota fiscal que ali você vai emitir através de um software que você tenha ou através do próprio site da Receita Federal. Então, ali você já está colocando o seu CNPJ, a sua empresa prestou um serviço para esse cliente. E aí você vai colocar os dados desse cliente, o valor desse serviço prestado e o que foi de fato, qual que é a natureza desse serviço, né? Psicoterapia, enfim. Você precisa entender ali com base em qual que é o seu CNAE, com base em qual que é o seu, o que você está apto a prestar enquanto a sua empresa. E aí são termos mais técnicos de fato, mas se você ficou com dúvidas sobre isso, no PsidoFuturo Hub tem um curso completo com o Renato Moreira, que é o nosso contador aqui do PsidoFuturo, e você pode entender bem detalhadamente o que são esses termos mais técnicos de contabilidade, se você já tem uma empresa, se você está prestes a abrir a sua empresa como psicóloga. Então aqui vale lembrar que a nota fiscal é um documento obrigatório que você emite para o seu cliente, para o seu paciente, com base naquele serviço que você prestou. E ele precisa ter esse documento para fins, né? Ele pode fazer o que ele quiser com isso, mas ele é uma forma de você se assegurar. E aí, realmente, a Receita Federal pode ir atrás de você se você está recebendo X e não está declarando isso através das notas fiscais, tá? Então, é uma forma ali de você conseguir comprovar também que aquilo que você está recebendo é aquilo que você está declarando através dessas notas. E, de novo, através dessas notas fiscais, o seu paciente ele também pode pedir o abatimento disso quando ele for declarar o imposto de renda dele. Tá? Então, lembrando, é obrigatório e é de extrema importância. Então, se você tem alguma dúvida em relação à emissão de nota fiscal ou até mesmo sobre como que você pode pagar menos impostos, né, de forma legal, lembrando, tem essa aula que eu mencionei no PsidoFuturo Hub com o Renato Moreira, que ele explica direitinho sobre isso. Então, se você já está nesse nível de ter a sua própria empresa, de ter o seu CNPJ, não come bobeira, Psi. Se aprofunda nesse assunto mesmo ou encontre um profissional da sua confiança que possa te ajudar, porque muitos profissionais acabam pagando mais imposto às vezes até do que precisariam, porque não tem essa ajuda, porque não pesquisaram a fundo esses detalhes que realmente é meio chatinho, é bastante detalhoso, então não come bobeira aí, porque você pode acabar perdendo dinheiro em relação a isso. Então, em suma, esses dois documentos eles são importantes para que você comprove que você tem ali um serviço prestado e para o seu paciente ele ter essa segurança também, porque é um direito dele, já que ele pagou por esse serviço. Então, se ficou alguma dúvida sobre a diferença entre o recibo e a nota fiscal e como fazer esse trâmite, você pode comentar aqui que a gente vai te ajudar. E lembrando que tem as aulas no PsidoFuturo Hub que se aprofundam bastante na parte de contabilidade e na parte financeira para psicólogas. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal para mais vídeos toda semana. Eu te vejo na próxima semana. Até mais!